Paz e graça, abençoados, com toda sorte de bênção, os amigos aí do YouTube, do Facebook, você seja impactado com essa palavra que você vai ouvir agora, no programa Analisando a Bíblia. Louvado seja Deus. A pergunta hoje é: como se deu a salvação? Não tem salvação, de antemão já lhe digo, não tem salvação por obras e não tem salvação por perseverança. A salvação veio pela graça, pela bondade de Deus para conosco. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós e veio trazer uma paz no nosso espírito, nos espíritos dos eleitos, nos espíritos daqueles que crê verdadeiramente, que já é salvo, porque Jesus já fez o sacrifício e o escrito de dívida que era contra nós, ele pagou também, para que todos fiquem sabendo. E também eu quero dizer para os amados que me ouvem agora, que assistem esse vídeo, que eu não tenho nenhum problema de voltar e consertar se porventura o análise tiver algo errado. Eu não tenho nenhum problema. E não tem homens nessa terra absoluto. O que está faltando nessa terra é homens com humildade para errar e ter coragem de dizer: me desculpe, me perdoe, mas nós vamos acertar. Tá certo? E aqui, analisando a Bíblia, é bem assim, essa pessoa que vos fala, ela tem coragem de voltar e pedir desculpa quando erra. Tá certo? Então, eu quero pegar o texto base aqui nessa tarde, Efésios 2, 8. Efésios 2, vamos começar do primeiro para nós ver como foi que se deu o processo. Diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. Eu quero chamar a atenção para os amados ouvintes que observe a conjugação verbal da leitura. A Bíblia não foi escrita ontem nem hoje. A Bíblia foi escrita, por exemplo, as palavras de Jesus foram ditas do ano 30 ao ano 33. Então nós podemos pegar muitos livros históricos contando o que Jesus disse, mas não foi naquele momento. Que se uma coisa é escrita, teve o tempo. Se escreveu agora, foi agora naquele tempo lá que foi escrito e não hoje. Tá certo, meus irmãos? Então ele está dizendo aqui que vos vivificou juntamente com ele. Versículo 3. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós éramos. Isso está aqui na nossa mente. Isso é para quem crê. A salvação é para quem crê. Não é para quem quer e nem para quem corre. Tão pouco para quem aceita. Não é aceitar. Foi Jesus que te aceitou. Ele disse: tu não me escolhesse, eu escolhi a vós. Está escrito em João 15. Tá certo? Então aqui ele diz que nos vivificou juntamente com ele. E vamos prosseguir aqui a leitura. No versículo 4, acompanhe comigo, por favor. Mas Deus, eu quero chamar a atenção do versículo 3 para o 4, que ele diz assim: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Não é de Satanás, é desejo da carne. Pecado hoje é obra da carne. Tá certo? O pecado adâmico que era contra nós, a mácula no espírito que prendia no Sheol, no Geena,
no inferno, porque a Bíblia não era para ter a palavra inferno, era para ter o Sheol, o Geena, sepultura, mas os analistas eram um pouco padre e não sabia como fazer. E hoje temos também aí muitas igrejas pregando um monte de heresia, dizendo que Jesus fez o sacrifício, pagou o escrito de dívida e ainda não salvou. Você precisa fazer a sua parte. Se você pudesse fazer alguma coisa para se salvar, Jesus não precisava ter vindo. Mas Deus viu que não tinha um justo sequer, todos pecaram e estavam instituídos da glória. Todos, não era um só, era todos. Certo? Então aqui ele diz que antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. No versículo 3 está dizendo que éramos também filhos da ira. É Paulo relatando aqui a igreja em Éfeso. Mas o 4 diz assim, mas Deus, olha só a mudança agora. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Quando foi que Cristo ressuscitou? Cristo ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, quase 2000 anos. Então isso já aconteceu, então já aconteceu com você. Porque Paulo relata aqui, conversando com muitas pessoas que estavam aqui, eram pessoas que vieram antes da cruz, antes do sacrifício, porque aí é onde Paulo diz, nós éramos. Porque antes Jesus não tinha morrido, então não tinha feito sacrifício, então ninguém estava salvo, estava tudo instituído. Mas agora, ele diz, mas agora, as coisas mudaram, como está escrito. Versículo 6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, escuta essa, para mostrar nos séculos vindouros a abundância, riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois, tu não vai ser não, sois. Você entendeu? Sois salvo por meio da fé, não é por meio da obra, não é obra. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vocês, não foi do homem, não foi do nosso sacrifício, não é nossa parte, nada disso. Ah, e ele diz mais no versículo 9, escuta a bomba. Ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém, meus irmãos? Mas muitos estão se gloriando por aí, porque se eles disser que não precisa fazer sacrifício, você se liberta. Você se liberta, então os doutores da lei vão empobrecer e vão fazer o quê? Vai ter que ir trabalhar, né? Aí é muito fácil. A igreja empurra dízimo nos irmãos. A igreja empurra a lei de Moisés. Nós não vivemos, irmão, mais na lei, nós vivemos aqui, nessa graça salvífica aqui. Essa graça que foi Jesus que nos deu, ela é tão grande que dá trabalho para você conseguir tomar posse dela. Mas ela é verdadeira. A Bíblia tem duas salvações, da mente e a salvação para a vida eterna. A Bíblia não é para te salvar para a vida eterna. A Bíblia é para salvar a tua mente das obras mortas e dos falsos ensinadores por aí, falsos pastores, os lobos que tosquia, os lobos que aprisiona. Mas Jesus te salvou. Ele diz lá em Romanos 13:24. Romanos 13:24, salva aqui o engano, Romanos 9:21. Romanos 9:21 ele diz, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra?
Pode ou não pode? Pode, porque ele é Deus. Do mesmo barro, ele fez Caim e fez Abel, filho de Eva e Adão. Só que um era de desonra e outro era para honra. Adão era a alma vivente, Eva tinha o Espírito de Deus. Então ali simboliza duas gerações, dois tipos de pensamento, dois tipos de geração ali que vinha, uma boa e outra má. O trigo e o joio, o vaso de honra e o de desonra. Lembra lá em Mateus, onde Jesus disse em Mateus versículo 3 e capítulo 3, versículo 24, salvo engano, ele diz que tem o trigo e tem o joio. Mas o discípulo diz, vamos arrancar e botar fogo. Ele disse, não pode, nós temos que deixar crescer junto. É necessário que cresçam junto aqui, nessa terra. Amém, meus irmãos? E brevemente teremos mais vídeo revelador. Tem muitas coisas concernente à Bíblia. Quero dizer para você católico, você evangélico, você que quer ter mente iluminada, assista aí, se inscreva aí no canal Tadeu em Graça 75. Aqui é um canal diverso, aqui não é um canal de religioso. Aqui é um canal onde a gente faz entretenimento também, iremos fazer. Aqui nós analisamos Bíblia e passamos para vocês. Receba vida e receba reforço de Deus. Sonhe e ousa sonhar, porque você não irá além dos seus sonhos. Jesus já te livrou e ele disse que tu estás na palma da mão dele e ninguém arrebata. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem anjo e nem principado. Nada. Nada te separa do amor. Está na palma da mão dele. E ele disse, ninguém te arrebata. Você sabe dizer quem é ninguém? Ninguém é ninguém. Tá certo? Ninguém te arrebata. Tá certo? E brevemente estaremos aqui para gravar outro vídeo. Provar para vocês que o diabo não te leva para o inferno coisa nenhuma. Tá certo? Quem foi uma vez salvo, que crê que Deus já salvou ele, ele já é salvo pela graça. Foi de graça. Não pagou nada. Não precisa fazer nada. Ah, então eu posso pecar. Se você pecar, você vai ter um grande problema, porque o pecado tem um salário. A obra da carne tem uma consequência. Amém, meus irmãos? Então isso fica para outro vídeo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e fica na graça, eleitos, que fosse comprado, lavado pelo sangue de Jesus. Tu estás livre. Deus é contigo. Que Deus abençoe.